Olá, eu sou Carlos Henrique Tolentino e faço parte da COAVA, a Coordenação de Objetos e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, uma das coordenações que compõe o CREAD, que é o Centro de Referência em Educação à Distância do IFTO. O material que irei apresentar contém as diretrizes para a organização dos cursos vinculados ao CREAD. Vamos nessa! O CREAD pode atuar em cursos de diversos níveis, e o modelo de curso proposto visa proporcionar uma estrutura mínima comum, mas que atenda também às especificidades de cada tipo de curso. Cursos de graduação, cursos técnicos, cursos FIC, cursos de extensão, entre outros. Os cursos, dependendo da sua classificação, serão organizados em módulos, semestres, períodos, séries, blocos ou outra classificação que seja pertinente para cada curso em questão. Cada módulo, ou o elemento correspondente, é composto por um grupo de disciplinas, componentes curriculares, matérias ou, novamente, outra denominação correspondente de acordo com o curso. Os cursos do CREAD são ofertados por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que opera em ambientes web e mobile, suporta diversas propostas pedagógicas, possui diversas ferramentas e no Moodle as disciplinas são chamadas de cursos. Essas disciplinas são organizadas em tópicos e no âmbito do CREAD, esses tópicos podem ser descritivos ou de conteúdo. Os tópicos descritivos contêm informações sobre as disciplinas, tais como planos de ensino e cronograma. E os tópicos de conteúdo contêm as unidades de aprendizagem, ou aulas, encontros ou qualquer denominação pertinente ao curso. O primeiro tópico será descritivo, contendo um breve vídeo com a apresentação do professor, o plano de ensino, ementa, recursos didáticos, métodos de avaliação e outros pontos que o professor considere relevantes. O segundo tópico também será descritivo e apresentará os cronogramas de aulas, avaliações não presenciais e presenciais, quando for o caso, e de encontros presenciais e síncronos, sempre que for pertinente ao curso. Os demais tópicos serão preenchidos com os conteúdos das aulas, suportados por diversos objetos de aprendizagem. Nesse momento, vamos abrir um parêntese para comentar brevemente sobre o tema objetos de aprendizagem. Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso suplementar ao processo de aprendizagem que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem, termo geralmente aplicado a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos, visando potencializar o processo de aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado. Qualquer recurso digital, por exemplo, textos, animação, vídeos, imagens, aplicações, páginas web, em combinação, que destinam-se a apoiar o aluno no processo de aprendizagem. São recursos digitais modulares, usados para apoiar a aprendizagem presencial e à distância. Assim, estes recursos podem ser utilizados como módulos de um determinado conteúdo, ou como um conteúdo completo. Segundo o LTSC, Learning Technology Standard Committee, estes podem ser definidos por qualquer entidade digital ou não digital que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado, mediado por tecnologias. Os objetos de aprendizagem têm como principal característica a possibilidade de reutilização de seus recursos em diferentes contextos. Os objetos de aprendizagem devem ser estruturados e divididos em 3 partes bem definidas: objetivos, conteúdo instrucional e prática. A seguir, vamos citar as características e elementos que compõem os objetos de aprendizagem em sua estrutura e operacionalidade: reusabilidade, adaptabilidade, granularidade, acessibilidade, durabilidade, interoperabilidade e metadados. Fechando o parêntese para entender melhor os objetos de aprendizagem, vamos abordar as diretrizes para a composição dos tópicos de conteúdo das disciplinas. Cada aula deve conter, pelo menos, um objeto de aprendizagem em formato de vídeo, autoral ou de terceiros,
um objeto de aprendizagem em formato de texto, autoral ou de terceiros devidamente referenciado, um objeto de aprendizagem em formato de atividade para fixação dos conteúdos abordados na aula, com feedback imediato para o estudante. Cada objeto de aprendizagem deve ser acompanhado de sua descrição, objetivos e tempo previsto para que o estudante se dedique a ele. Também deve conter um formulário ou outro elemento para registro de frequência. Os objetos de aprendizagem em formato de vídeo podem ser autorais ou de terceiros, podendo ser utilizados vídeos do YouTube, em arquivos que possam ser baixados pelos alunos, vídeos compartilhados pelo Google Drive e de outras fontes que possam ser disponibilizadas aos alunos. Os objetos de aprendizagem em formato de texto podem ser disponibilizados em arquivos PDF, documentos compartilhados pelo Google Drive, arquivos do Word ou outros formatos editáveis, links para páginas web, páginas criadas no próprio Moodle ou ainda outros formatos de texto. Disponibilizar o conteúdo em diversos formatos pode, além de contemplar diversos estilos de estudantes, ajudar a minimizar o impacto das limitações de conectividade. Os alunos com conectividade limitada podem acessar o conteúdo em texto, enquanto os alunos com maior disponibilidade de internet podem acessar também o conteúdo em vídeo. Lembrando que os conteúdos em texto e vídeo devem ser compatíveis, para que não haja prejuízos para os alunos com internet limitada. Os objetos de aprendizagem de exercícios de fixação com feedback imediato podem ser disponibilizados por meio de formulários Google, enquetes ou questionários do Moodle, ou ainda outra ferramenta que permita que o aluno tenha um retorno imediato. Exercícios com feedback imediato influenciam na motivação do estudante, em caso de acerto das respostas e na conscientização dos erros cometidos. O feedback adequado auxilia o aluno a se programar em relação aos estudos, para sanar as suas dificuldades ou potencializar as habilidades já desenvolvidas. Além das diretrizes apresentadas anteriormente, referentes a cada aula, cada disciplina deve conter ainda, em alguma de suas unidades de aprendizagem, um objeto de aprendizagem em formato de atividade colaborativa, de forma que os alunos possam interagir entre eles, formando grupos ou a turma como um todo. Como exemplos, podemos citar ferramentas Wiki, Chat, Glossário e Fórum próprias do Moodle, ou ainda reuniões via Google Meet ou grupos de WhatsApp. Além de conter um objeto de aprendizagem colaborativo, cada disciplina deve conter também um objeto de aprendizagem em formato de atividade com feedback imediato para compor o processo avaliativo. Também um objeto de aprendizagem em formato de atividade, na qual o estudante deve produzir algum conteúdo pertinente ao assunto da disciplina, com feedback não imediato para compor o processo avaliativo da disciplina. Por exemplo, uma redação, um texto, um artigo, um software, um diagrama, uma planilha, e esse material produzido deve ser entregue ao professor usando a ferramenta Tarefa do Moodle. Somente as ferramentas que podem ser usadas para compor o livro de notas do Moodle devem ser usadas na realização de atividades avaliativas. As demais ferramentas devem ser usadas somente para exercícios práticos, de fixação e complementares. Essas ferramentas que compõem o livro de notas do Moodle são Tarefa, Conteúdo Interativo HP5 ou Questionários do Moodle. A carga horária de cada aula deve ser informada na plataforma e, além disso, o tempo programado para cada objeto de aprendizagem deve ser indicado, para que os alunos possam programar melhor a sua agenda de estudos. Observe nesse exemplo que cada objeto de aprendizagem que compõe a aula 4 ilustrada vem acompanhado de sua descrição e do tempo previsto para ocupar a agenda do aluno. Aqui temos uma representação esquemática que ilustra a visão geral de uma disciplina. Os tópicos 1 e 2 são os tópicos descritivos, enquanto os tópicos 3, 4 e 5 são os tópicos de conteúdo. Neste exemplo,
Cada tópico de conteúdo representa também uma aula, contendo um objeto de aprendizagem em formato de vídeo, um em formato de texto, um objeto de aprendizagem com exercícios de fixação e um elemento para registro de frequência. Também é incluído na disciplina uma atividade avaliativa com feedback imediato, uma atividade colaborativa com feedback imediato ou atrasado, uma atividade na qual o estudante deve produzir algum conteúdo, e um fórum, que será o meio oficial de comunicação entre os professores e os alunos. Como formas alternativas, o professor pode utilizar sessões de chat do próprio Moodle, e-mails, grupos de WhatsApp ou Telegram, ou outra forma que seja viável para os estudantes. Obrigado por fazer parte da equipe do CREAD e espero que aproveite o curso de formação.